Oi, tudo certo? Deus abençoe. Bom, estava aqui gravando o vídeo de hoje de manhã, tentando falar sobre o céu em si, sobre toda coisa bonita, sobre como Deus é maravilhoso, como Jesus é lindo, e realmente tudo isso é verdade. Jesus é lindo, é maravilhoso, Deus é bom, é um bom Pai. Mas o Espírito Santo eu começo a falar sobre um assunto e o Espírito Santo muda totalmente as palavras e me leva para falar sobre o tempo do fim, me leva sobre falar sobre como a gente tem que estar conectado com o reino de Deus, como a gente tem que deixar de só ir à igreja e botar em prática aquilo que a gente acredita. E a minha preocupação, não é uma preocupação, mas eu tenho que ser um semeador disso, né? É falar sobre as coisas que estão acontecendo atualmente, sobre essa vinda, assim como, não me comparando, longe de mim isso, mas temos que ser mensageiros do reino de Deus. Como João Batista anunciou a vinda de Jesus, o Salvador, Jesus está voltando e as coisas que ele falou estão se cumprindo, as coisas que seus discípulos falaram estão se cumprindo. Nós vamos ler um pouco sobre o Apocalipse hoje 3, onde o discípulo João teve a revelação lá na ilha de Pátimo. E quando a gente fala ilha, não era uma ilha que nem hoje de Florianópolis aqui, mas sim uma ilha de pedra onde eles eram escravos. E lá ele teve essa revelação. Ele teve a revelação num lugar nada bom, nada bonitinho, nada limpinho, nada com luzes e pessoas ali te bajulando. Não, não. Ele recebeu essa revelação num lugar difícil, onde passava fome, frio, sede e ainda trabalhavam que nem os condenados, eram escravos. Não era como o dia de hoje, que eu tô aqui gravando e a chuva lá fora tá, e eu aqui no conforto da minha casa gravando isso. Não era, era muito diferente. Por isso que eu não acredito que Deus vai nos tirar daqui no tempo da tribulação, porque a gente tem vivido tempos de glória e dias bons demais. Alguns menos, mas perto do que eles viveram não se compara. Então eu quero falar um pouco sobre isso, Apocalipse 3, do 8 um pouco para frente, a gente vai conversando sobre isso. Foi o que o Espírito Santo me mandou falar e eu vou obedecer, porque é mais importante obedecer a Deus, o Espírito Santo, do que aos homens. Ai Deus, vamos lá. Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então ele está dizendo para aquelas pessoas fracas, pequenas, aquelas que não são fortes, aquelas que não têm um grande trabalho ou algo ao redor, mas foi fiel. É isso que eu acredito, fidelidade nas pequenas coisas, independente. Ah, eu tive uma igreja com um monte de membros, ok, o pastor está sendo fiel naquilo que Deus pediu para ele. Deus abençoe, vai ser cobrado dele. Ah, eu não tenho nada, eu sou simplesmente um seguidor, mas onde eu passo eu espalho amor. Seja fiel nisso, seja fiel nisso, em ser um bom cristão, fala do amor de Deus. Se alguém passa por ti e precisa de uma palavra de conforto, tu faça. Então ele está falando para essas pessoas pequenas, que tem pouca força. Mas obedecesse a minha palavra e não a negaste. Farei aos da sinagoga de Satanás, 9, está escrito aqui, aos que se dizem judeus e não são. Eu trago para minha realidade, né? Ele está falando dos judeus, eu trago para minha realidade. Ele está falando para aquelas pessoas que fingem ser cristãs, fingem ser seguidores de Cristo, mas não são. Fico ali na graça de Deus, ó bom Pai. Fingem ser judeus, mas não são. Mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Ok. Porque deste atenção à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência. Então ele está dizendo aqui que aquelas pessoas que se dizem vão te pedir ajuda, talvez no futuro, e Deus tem posto isso muito forte no meu coração. Aquelas pessoas que talvez não tenham aprendido sobre o tempo do fim, sobre as coisas que estão acontecendo,
elas vão vir pedir ajuda porque talvez não sabe nada sobre esse assunto, não sabe nada sobre relacionamento individual com Cristo, só sabe depender de um ser, de um pastor, e não depender do reino de Deus. A minha exortação da paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então o que acontece? É que as pessoas dizem que aqui Deus vai nos arrebatar. Não, ele não está falando isso. Ele diz que nos livrará na hora. Na hora do... Talvez estamos recebendo uma perseguição forte e Deus tem ainda um propósito para que a gente continue ministrando a palavra. Ele vai nos ajudar a se livrar daquela situação. Entende? Ele não está dizendo que vai nos tirar daqui. Ele está dizendo que vai nos livrar. Assim como o apóstolo Paulo, eu gravei um vídeo, que várias vezes Deus livrou ele de várias coisas. De morrer quando apedrejado, de fugir dentro do cesto pelo muro. Deus deu essa graça para ele se livrar. Então ele está falando sobre isso. Que vai vir porque vai vir um mundo, virá sobre o mundo todo para pôr à prova. Prova quem? Aquelas pessoas que dizem que são e não são. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserve o teu chamado individual com Cristo. Conserve o teu relacionamento individual com Cristo. Conserve. Continue orando, continue buscando. Mas não vou na igreja. Ok, continue buscando. Cristo não tem nada a ver com os pastores que fazem errado. Continue buscando o reino de Deus. Continue buscando a palavra de Deus. Continue orando, continue lendo, continue tentando entender, mesmo que tu não entenda nada. Continue lendo, porque o Espírito Santo vai te dar graça. Não é de um dia para outro que tu vai ler e tudo vai fazer sentido, não, mas as coisas vão acontecendo. Tu vai limpando o teu espírito e as coisas do Espírito de Deus vão entrando. As coisas do mundo vão saindo e as coisas do Espírito Santo vão entrando, do reino de Deus. Aí ele fala, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Então aqui a gente nota que ele fala coluna já no templo quando a gente vencer toda essa dificuldade, né? Então é mais ou menos isso. Por que eu tenho falado tanto sobre isso? Porque eu vejo que as pessoas não falam sobre as coisas que estão por vir, gente. São poucos os que falam e Deus disse que vai levantar essas pessoas para ministrar isso. E eis-me aqui, faça de mim, vou falar. Então, continua buscando, continua se dedicando, continua lendo, sabe? Continua buscando o reino de Deus. O nosso mundo não é esse. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, tudo que tu tá vendo aí fora, sobre esse movimento LGBTQIA+, sobre esse egoísmo, sobre agora uma inteligência artificial que quer reescrever a Bíblia para tirar as partes mais que te condenam. Teve um pastor que estava ministrando sobre o pecado muito forte e ele ganhou uma multa de 50 mil dólares porque tá o vídeo no canal, se não tirar, porque ele estava pregando sobre quem ia para o inferno e tal, ele estava pregando, ele estava falando aquilo que Deus, e se ele não tirar ele vai ganhar 50 mil dólares de multa. Então as pessoas estão se levantando contra o Evangelho de Cristo e as pessoas estão se levantando a favor do Evangelho de Cristo, e são poucos. Muitos estão ali porque querem a vidinha boa, né? Que seguidores dão, né? A vidinha boa de ter as coisas ali à mão, né? Ter as pessoas ao redor. Então, muitos não falam a verdade por isso, né? E muitos acham que estão falando e tal. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos continuar ministrando isso, vamos continuar falando sobre isso, vamos continuar pregando essa parte, que é o tempo do fim. E está próximo e você tem que se relacionar com o Espírito de Deus. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima. Até amanhã, se Deus permitir assim. Beleza? Tchau, tchau.